Muitos dizem que a fé é como um rio, que se molda ao terreno por onde passa. E quando esse rio de crenças chegou ao Brasil, ele encontrou águas que vinham de todos os cantos do mundo. Nesse encontro de esperanças, dores e culturas, nasceu uma religião que muita gente acredita ser puramente africana, mas se você olhar de perto, vai descobrir que a Umbanda, na verdade, é uma criação genuinamente brasileira, uma síntese de vários mundos que se encontraram aqui. Pense na África, o continente de onde milhões de pessoas foram trazidas à força. Lá, as religiões originais eram incrivelmente diversas. Cada povo, cada região, tinha suas próprias tradições, seus cultos aos ancestrais, aos espíritos da natureza e aos deuses que representavam as forças da vida. Era uma teia espiritual rica e complexa, mas em nenhum lugar ela se chamava Umbanda. Se você for à África hoje, verá que a maioria da população segue o cristianismo, ou o islamismo. Igrejas e mesquitas estão por toda parte. A Umbanda, como a gente conhece, simplesmente não existe lá. Então, de onde ela veio? A história da Umbanda começa aqui mesmo, no Brasil, lá no início do século XX. O país vivia um momento de grande transformação, tentando definir sua própria identidade, dividido entre a cultura europeia das elites e as tradições populares. Foi nesse cenário que um jovem de apenas 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, mudou para sempre a religiosidade brasileira. A história conta que Zélio sofria de uma doença misteriosa, que nenhum médico conseguia diagnosticar. Sua família, já sem esperanças, buscou ajuda em todos os lugares, até que o levou a uma sessão espírita. Durante aquele encontro, algo extraordinário aconteceu. O jovem entrou em transe, e uma voz firme e serena começou a falar através dele. Ele se apresentou como o caboclo das 7 encruzilhadas. Aquele espírito declarou que vinha com uma missão: fundar uma nova religião, uma religião que acolhesse a todos, sem distinção de cor, classe social ou origem. Ele disse que em seus templos, o rico e o pobre, o branco e o negro, o letrado e o analfabeto, se sentariam lado a lado. Seria uma religião brasileira, nascida do nosso povo e para o nosso povo. E assim, em 15 de novembro de 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro, a Umbanda foi anunciada ao mundo. O que Zélio e seus seguidores começaram a praticar era algo completamente novo. Era uma fusão de elementos do espiritismo de Kardec, com sua comunicação com os espíritos, do catolicismo popular com seus santos e preces, e claro, das tradições africanas e indígenas, com seus ritmos, ervas e a sabedoria ancestral. Foi assim que entidades como pretos velhos, caboclos e crianças começaram a se manifestar nas sessões. Cada uma delas representava uma força, uma sabedoria, uma parte da alma do povo brasileiro. Eram figuras humildes, que traziam mensagens de consolo, ensinamento e, acima de tudo, caridade. Enquanto isso na África, as religiões de matriz africana, como o culto aos orixás, continuavam existindo, mas de uma forma muito diferente. Lá, as práticas e os rituais são outros. O que se formou aqui foi uma criação única, um verdadeiro espelho da mistura que define o nosso país. A Umbanda não é uma cópia, é uma reinvenção. Com o passar das décadas, a Umbanda cresceu e se espalhou por todo o Brasil. Terreiros surgiram em cada canto, com seus cânticos, seus tambores e seus pontos riscados no chão. Ela deixou de ser vista apenas como uma religião para se tornar um pilar da nossa cultura. Muitos ainda pensam que ela veio pronta da África, mas na verdade, ela nasceu da saudade, da memória e da necessidade de criar algo novo. É como uma árvore com raízes africanas, mas cujo tronco e galhos cresceram alimentados pela terra brasileira, com a luz da fé indígena e a água da espiritualidade europeia. O cerne da Umbanda é o equilíbrio. Ela ensina que cada um de nós tem uma missão e que o bem é um caminho a ser percorrido com humildade, paciência e amor ao próximo. É uma religião que acolhe, que não julga, que abraça as diferenças. Muitos que chegam a um terreiro buscando ajuda para seus problemas encontram muito mais do que isso. Encontram conforto, orientação e um sentido para suas vidas. É importante dizer, Umbanda não é candomblé, nem é apenas espiritismo. Ela é uma ponte entre esses mundos. O caboclo representa o espírito da nossa terra, a força dos povos originários. O preto velho traz a sabedoria da dor transformada em luz,
A resiliência do povo africano. As crianças nos lembram da pureza, da alegria e da esperança. Essa harmonia só poderia ter nascido aqui. Hoje, enquanto na África a fé segue por outros caminhos, aqui no Brasil, a Umbanda continua viva, forte e pulsante. Ela está nas periferias, nas grandes cidades, no coração de milhões de pessoas. Muitos ainda não compreendem sua beleza e profundidade. Mas quem já entrou em um terreiro, ouviu o som dos atabaques, sentiu o cheiro das ervas e viu a fé nos olhos das pessoas, sabe que ali existe algo sagrado, algo que não se explica, se sente. A Umbanda nasceu de uma experiência espiritual, mas também de uma necessidade muito humana, a de unir o que estava separado, de transformar o sofrimento em esperança e o preconceito em amor. E talvez seja por isso que ela resiste ao tempo. Mesmo sem grandes templos ou riquezas materiais, ela sobrevive porque pulsa no coração de quem acredita que a vida é muito mais do que os olhos podem ver. Então, da próxima vez que alguém perguntar se a Umbanda é da África, a resposta mais correta é: não. A Umbanda é do Brasil. Ela é o reflexo da nossa alma feita de luta, de alegria, de fé e de muita mistura. É um símbolo poderoso de que as diferenças, quando se encontram com respeito, podem criar algo novo, belo e cheio de luz. E talvez essa seja a maior lição que a Umbanda nos oferece, né? Que a espiritualidade não conhece fronteiras e que o sagrado pode nascer em qualquer lugar, especialmente da dor e da esperança de um povo que precisou reaprender a rezar com a sua própria voz. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. Se você gostou de aprender mais sobre a Umbanda e suas origens, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 a próxima.